Você já pensou que seria incrível criar jogos com o Unreal Engine 5? Isso aí você já sabe, que seria massa contar suas próprias histórias. Mas você tá empacado ou você quer saber como, né? Você pode começar de fato a criar seus jogos, contar suas histórias, quem sabe trabalhar com isso, viver disso ou ter um hobby disso, né? Por que não? Nesse vídeo eu vou falar em 5 passos. Como você pode começar a dar o pontapé inicial para entrar nesse mundo que eu já digo pra você, é extremamente viciante e é incrível mesmo, é muito massa, tá? Pra você que não me conhece, porque daí você pode estar pensando assim, tá, mas quem é esse cara aí? Por que ele tá falando isso? Né? Por que ele tem propriedade pra falar? Eu sou Nery Neto, eu sou jornalista e eu cubro a parte de criação de jogos há muitos anos e além disso eu sou especialista em Unreal Engine, então, né, que é o que você tá procurando aí. Então, em 5 passos, qual seria o primeiro passo pra você que já decidiu que quer criar jogos com Unreal Engine? O primeiro passo é ver se você tem o que é preciso, ou seja, se você tem o computador. Se você tiver um computador que roda Unreal Engine 5, aí você pode dar o pontapé inicial. Nery, mas como eu vou saber se o meu PC roda? Vai lá na Epic Games, tem uma página dedicada da Unreal, da documentação. O pessoal ignora isso, mas todas as informações que você precisa relacionadas a Unreal está onde? Está numa documentação extensa, muito completa, que a própria Epic Games, que é dona da Unreal Engine, fornece no site online. Então até digo isso para coisas como criar tal coisa. Pô, você pode procurar na documentação, que na documentação muito provavelmente tem, principalmente coisas básicas. Então dá uma olhada lá. Ah, Nery, eu tenho um computador e não sei se ele roda. Baixa e testa. Não precisa, tipo assim, putz, eu tenho um computador tal, roda. Baixa e testa. Né? Porque às vezes não tá ali muito no requisito, ou não bate os requisitos mínimos, mas daí você pode utilizar e aí com o tempo você vai dando upgrade. Agora, você não tem o computador e não sabe se ele vai rodar, olha a descrição, os itens, os requisitos que estão lá na página da Epic Games. Compara o hardware. Vai lá atrás, por exemplo, de sites especializados como Adrenaline ou outros de hardware e compara as análises, vê a questão do desempenho, vê se o desempenho da placa de vídeo ou das peças que você tem, elas são compatíveis com aquelas que estão listadas nos requisitos mínimos, que vão mudando de tempo em tempo. Eu não tenho como acompanhar o desempenho dos hardwares, são lançados muitos hardwares, não é minha área nem minha afim. Então, se você quiser saber se o seu PC roda, qual placa de vídeo utilizar, tudo mais, você tem que ir lá no site oficial e aí você faz a sua pesquisa para saber como vai rodar, entendeu? Mas tá lá descritinho, quanto de memória, qual é o processador que você precisa, tudo mais. E se você já tem um PC e quer saber se roda, baixa! O passo 2 é o seguinte, você ainda não sabe o que vai ser dessa sua jornada. Ah, porque eu vou ser um profissional dessa área. Cara, você não sabe. Você não sabe como é que é, você não faz a mínima ideia. Então, depois que você baixou, abre. Brinca, vê o que tem lá para você poder utilizar. A Unreal Engine ela traz vários presets para você trabalhar, para você brincar, para você criar o seu jogo. Tem de primeira pessoa, tem em terceira pessoa, tem a visão de cima. Vai entendendo. Se você nunca teve contato com criação de jogos e é a primeira vez, calma, dá uma olhada, vai entendendo. É difícil no começo, então vai aos pouquinhos e o negócio é você se divertir, porque você não sabe absolutamente nada. Você vai se sentir extremamente perdido se você quiser assim, beleza, agora está na hora de criar o meu AAA. Não, tá? Não vai ser assim. Então, baixa o motográfico e vai vendo como funciona. A Unreal Engine ela tem as blueprints, que é o visual scripting, né, que permite que você faça uma programação visual. Então, enfim, essa é uma programação que muita gente acaba não sabendo que existe, mas que possibilita a criação de jogos incríveis. Já falei aqui sobre, por exemplo, o Choo Choo Charles, aquele cara que, pô, o cara teve na Summer Game Fest, ele teve o jogo dele anunciado, o cara fez sozinho. Lógico, ele é um pouco fora da curva, mas as pessoas estão utilizando cada vez mais para utilizar e poder criar jogos. Porque estúdios independentes utilizam isso e conseguem criar jogos de maneira super interessante. E eu acrescentaria uma coisa que é aprender os atalhos, navegação, onde fica cada coisa, como fecha e abre cada coisa, porque isso é fundamental para você conseguir andar e ganhar tempo, pegar o básico, beleza? Inclusive tem o meu curso de criação de jogos que está na descrição, que tem aulas interessantíssimas para quem está começando, principalmente nessa parte de atalho. Eu tenho uma aula de 30 minutos
só falando sobre isso. O link tá na descrição e no comentário fixado. E aí você vai pro passo 3, que depois que você já deu uma brincada, já deu uma olhada, interessante aqui, eu dou o play, o personagem começa a se movimentar, tem um template primeira, terceira pessoa, agora eu acho que eu já consigo brincar de fazer um códigozinho ou outro, de repente eu invento aqui uma história de um jogo. E aí você pode fazer isso, né? Você pode fazer um escopo de um jogo, mas faça um escopo ridiculamente pequeno, para que você consiga terminar. Qualquer coisa que você adiciona a mais na criação de jogos fica exponencialmente mais difícil. O que isso significa? Que vai dobrando a dificuldade sempre que você acrescenta alguma coisa. No começo, que você vai se perder, começa muito pequeno. Um personagem que tá ali no mapa grátis, ele tá andando, quando ele passa por um box, roda ali um áudio e quando chega no final ele vê um bicho, acabou. Esse tipo de coisa, para que você consiga entender como funciona todas as etapas, tá bom? Porque é fundamental, uma vez que você pega as etapas básicas, você consegue replicar e replicar e replicar, aumentando um pouco o escopo. E você também não precisa, cara, lançar nada comercial de cara. Geralmente, quando alguém vai começar a criar um jogo ou vai entrar nesse mundo, mesmo antes de começar e sem saber nada, ela fala: bom, eu quero criar um AAA. Eu quero criar um MMO gigante, com possibilidades enormes de falas, de tudo, gráficos incríveis. Você nem sabe abrir e fechar a janela. Calma, você precisa aprender. É como qualquer outra área. Começa pequeno, cara. Começa pequenininho, aí depois você... agora eu tô pegando a manha. Beleza. Então, o passo 4, ele é um desdobramento disso, tá? Justamente para reforçar que no começo você precisa começar pequeno. Então, o passo 3 é você fazer um esboço ridiculamente pequeno. E o passo 4 é você, depois de terminar esses pequenos esboços, esses pequenos jogos ridículos que você criou só por diversão, aí você pensa em alguma historinha um pouquinho maior, em que tem o foco, alguma mecânica de gameplay. Se você assistir vídeos um pouco mais antigos aqui do canal, você vai perceber que eu passei por todas essas etapas, tá? Eu fiz vários jogos pequenos, alguns bem ridículos, alguns um pouco mais trabalhados, justamente para que eu pudesse ter uma visão bastante ampla do motor gráfico, enquanto ainda prestava serviço para outras pessoas, enquanto eu ainda entendia o que eu queria disso, para que, enfim, agora, daqui a um tempo, eu possa lançar um projeto comercial. Mas, sim, eu já fechei várias mecânicas que são realmente complicadas até para quem está começando envolvendo o desenvolvimento de jogos. Então no passo 4 eu acho que é muito legal você se desafiar, mas com um escopo um pouquinho maior, não muito maior, porque eu te adianto, você não vai conseguir. Jogos, principalmente criando jogos sozinhos, normalmente levam anos, tá? Se você for dar uma olhada em quem lança jogo comercial e que tem uma qualidade um pouco mais acima, a pessoa levou, sei lá, 5, 6, às vezes 8 anos para lançar uma coisa que as pessoas gostam. Então, demora. O passo 5 envolve a compreensão de mercado e o que é que você está fazendo. Por quê? Unreal Engine e todo esse mundo envolve multidisciplinaridade. Ou seja, você tem que conhecer várias áreas. Animação, 3D, né, com a parte de modelagem, texturização, rigging. Também tem a criação de cenário, roteirização, efeitos sonoros. A parte 2D também, dos menus, tudo isso você tem que conhecer. Então, o passo 5 é, depois de você estar trabalhando com essas coisas e vendo, né, criando essas coisas pequenas e experimentando de diversas formas o motor gráfico, você vai ter uma certa maturidade para pensar e sentir. A partir de agora, que eu já estou há esse bastante tempo, eu percebo que... E aí você completa essa frase com o que você tiver de experiência lá na frente. Mas sério, anota isso, porque vai chegar um tempo que você vai ter uma percepção do que você quer. Porque quando você utiliza Unreal Engine, você pode criar animações machinimas, só machinimas, aquelas... por exemplo, tem aquele canal Teaser Play, que ele cria aqueles trailers, dá pra você criar um canal no YouTube só daquilo, dá pra você criar jogos pequeníssimos, dá pra criar jogos mobile, dá pra você focar em alguma coisa, mas você precisa ter a compreensão de que é amplo pra caramba, tem muita coisa que você pode fazer. Então, quando chegar uma certa etapa, você vai precisar ter essa visão, parar e olhar para o mercado como um todo. Você não precisa criar um jogo sozinho para trabalhar com jogos. Você pode prestar um serviço para uma outra empresa, você pode prestar serviço para outras pessoas individuais, pessoas que estão gerenciando um time para a criação de jogos, às vezes uma equipe pequena. Você é que vai decidir para onde você vai. Você pode ir para arquitetura, mas
eu acho que é importantíssimo isso que eu tô falando para que você entre e aí você abra os seus olhos. Porque o mercado de games, ele não é só uma coisa. E às vezes as pessoas olham para isso e pensam assim, nossa, o mercado de games é algo impossível de entrar, ele é tão amplo, é tão vasto, envolve tanta coisa, cara, e sinceramente, é mais um mercado. É mais um mercado. Porque as pessoas acham que assim, nossa, pô, mas criação de jogos, né, pô, deve ser tão divertido ou coisa... Não necessariamente é assim. Quando você está trabalhando com criação de jogos, você está prestando um serviço para uma empresa que provavelmente vai lucrar em cima do seu intelecto ou do que você está produzindo. Então, se você não se dedicar e não for bom o suficiente, também você não vai alugar algum. Então, criação de jogos é mais uma área. Quando você para pensar, por exemplo, edição de vídeo, né, a parte dos cinemas, olha só toda a indústria que existe ao redor do cinema, dos softwares, aqui no YouTube. O próprio YouTube é um desdobramento disso. O cara que ele edita vídeos e passa o dia editando vídeos para vários clientes, não necessariamente esse cara ele precisa fazer um filme para ser um editor de vídeos. Então está surgindo essa percepção errada de que às vezes a pessoa ela precisa criar um jogo inteiro sozinho para que não tem nada a ver. Inclusive a parte de programação, que é algo que as pessoas tanto falam, em diversos jogos, não vai ser a parte mais complexa. Pasme. Muitas vezes vai ser a parte mais simples, porque no seu jogo você pode focar muito mais em cutscenes, em animações, e você vai ter um combate simples e é isso. É um jogo às vezes que não tem movimentações também muito complexas, mas daí você vai ver e tem um cenário muito bem trabalhado, então tudo isso varia bastante. Então quando você chegar nessa fase, no passo 5, você já vai ter visão para decidir para onde você vai, e a partir disso você vai decidir se de fato você quer continuar criando jogos. Então o passo 5 está muito mais relacionado em, beleza, eu cheguei aqui, o que eu quero a partir de agora? E pode parecer um pouco abstrato, porque você não chegou lá e eu cheguei, e aí eu consigo enxergar melhor, mas eu vou dar um exemplo. Eu conversei um tempo atrás com o Marco, do Fobia. Ele é o principal, ele foi o cabeça, o idealizador desse jogo, que é um jogo brasileiro. Se você não viu, vai lá na Steam e vê, porque é um jogo muito interessante e foi feito por um time extremamente reduzido. Ele baixou a Unreal Engine, ele começou a ter contato com isso e ele quis migrar, ele era de uma outra área que não tinha nada a ver. Ele quis, cara, eu gostei aqui de Unreal. Então ele entrou para um escritório de arquitetura fazendo aquelas paradas interativas em 3D e a partir disso ele olhou e tipo, não, mas eu quero criar um jogo. E aí ele começou a criar um jogo, montou a equipe dele e agora eles estão prontos para lançar um próximo jogo. Eles estão em parceria até com Max MRM. Então você vê como as coisas são. Ele tomou esse caminho, né? Ele foi para a arquitetura, ele foi se descobrindo. E isso vai acontecer com todo mundo que passar a entrar. Às vezes você pode ir para a área de, não, eu quero fazer trilha sonora para jogos. É isso. Não, o que eu tive de conhecimento com animação e criação de personagens, eu vou usar para animação. E eu nem vou utilizar Unreal, porque eu descobri isso. Então é uma porta que se abre para você. E lembrando que você não precisa fazer isso por trabalho, você pode fazer isso por hobby também. O tempo que você passa jogando videogame, você pode dividir com isso, e é extremamente viciante, tá? Você de saber como os jogos funcionam. Então, basicamente, baixa lá o motográfico, começa a brincar, depois você vai criando coisinhas pequenas, aumenta essas coisas, né? Deixa um pouco maior e faz um projeto um pouquinho mais ambicioso, termina esse projeto no menor tempo possível, e aí você vai ter uma base de tudo para olhar e ver, tá, o que eu quero a partir daqui? E aí você começa a mergulhar de cabeça no que te atrai mais, né? E você também pode deixar fluir bastante, mas seria legal fazer esse exercício de parar e pensar. E não pule o passo 2, que é baixar e brincar e começar a estudar. Porque eu vejo muita gente chegando e falando, quero criar um Call of Duty, quero criar o meu GTA, e essas pessoas não sabem a base. Então aprenda a base, aprenda os atalhos, aprenda a criação de personagens, movimentação, aprenda o que tem em cada etapa de cada jogo para que você consiga enxergar melhor o que você precisa para depois você, de fato, ir atrás disso. Nem que seja por 1 mês, 2 meses. Isso vai te ajudar muito a depois colocar em prática um projeto. Porque se você é iniciante, as chances de você estar criando expectativas absurdas de impossíveis em cima de algo é grande. Então,
vai com calma, vai conhecendo, e aí aos poucos você vai sonhando e vai criando algo maior, tá bom? E é claro, dá pra você seguir fazendo tutoriais, dá pra você seguir estudando sozinho, mas se você quiser, tem o meu curso aqui na descrição, que você pode aprender muita coisa já mastigadinha, tem vários projetos nele, em que você aprende as etapas mais básicas do começo, meio e fim, projetos que são bem trabalhados, tem módulo de criação de cenário, enfim, a parte introdutória, bastante coisa. Ah, e esse é outro ponto que eu tenho que mencionar. Não espere que você vai fazer um curso e acabou, você aprendeu a criar jogos, tá feito. Não. Quem tá lá, ó, criando jogos em qualquer estúdio, tá constantemente aprendendo com outras pessoas, online, até mesmo com o Google. Então, infelizmente, não existe nada que você possa fazer e ao fim você, putz, agora eu sou um criador de jogos completo. Não tem essa, não existe isso para nenhuma profissão. Você vai estar sempre tendo que se especializar e estudar e se aprimorar. Porque às vezes as pessoas acham que vão fazer um curso e aí elas vão, ah, beleza, agora acabou, sou master disso aqui. Não é assim que funciona, você vai estar sempre se desafiando. Se você criar um tipo de jogo diferente depois, você vai precisar aprender coisas específicas e é por isso que é fundamental você não pular a base. Porque a base você vai utilizar em tudo e ela, acredite, é extensa pra caramba, tá bom? Mas eu espero ter ajudado, passando uma visão um pouco maior. E em breve eu vou compartilhar aqui coisas sobre o meu jogo comercial. E dá uma olhada aí no canal, tem bastante jogos que eu criei aqui. Lógico, são jogos menores, não são jogos comerciais, são jogos, muitos deles bem zoados. Mas em breve, novidades sobre o meu jogo comercial. Muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito em breve. Grande abraço. Tchau. Fui!